Então vamos a isso, Raquel. Vamos lá. Acho que já estamos também em direto no Facebook da Rua de Baixo e, portanto, eu iria começar por dizer aquilo que é óbvio, que isto é uma conversa, que esta ideia desta conversa surgiu numa espécie de levantamento das várias iniciativas de solidariedade ou de luta que surgiram na sequência da declaração de pandemia e das influências que isso trouxe para o setor das artes, da cultura e muito especificamente no teu caso também do teatro, porque tu és atriz, não é? Sim, eu sou atriz já há 21 anos, sou intermitente. Há 21 anos, portanto já fizeste a tua maioridade como atriz. Já, já sou intermitente e desrespeitada pelo governo há 21 anos. Diz-me uma coisa, quando é que foi a tua estreia, lembras-te? Lembro-me, sim. A minha estreia foi muito interessante porque foi no palco de Tivoli. Ainda o Tivoli se vendia até ao último balcão, portanto eram, se não me engano, 1000 e tal lugares. E lembro perfeitamente de, antes do pano de boca subir, eu ter limpo o palco de vassoura e esfregona e suado bastante. E só depois é que tive acesso ao brilho e aos aplausos. Foi uma estreia interessante. Porque isso que estás a dizer é um apontamento talvez importante, porque essa condição de os atores também terem de cuidar muitas vezes das condições de produção é muito frequente, não é? Sim, eu, por exemplo, eu nunca participei em nenhum projeto que seja subsidiado pelo Ministério da Cultura, portanto, eu tenho participado em muitos projetos com companhias que fazem captação financeira através de empresas ou que fazem crowdfundings ou que têm dinheiro para fazer a produção e a partir daí vamos ver o que é que a bilheteira dá. Portanto, eu acabei por... o meu início foi tão depressa, eu estava a ajudar a montar um projetor, como estava a limpar o palco, como estava a tratar dos figurinos, como estávamos uns aos outros até hoje, não é? A maquilhar-nos. As pessoas não têm bem a noção do que é fazer teatro em Portugal. Não é melhor nem é pior do que nos outros países. Eu acho que as pessoas acham que existe um glamour por si só que é único e exclusivamente do ator, mas o ator não vive esse glamour. Até pode ter vivido noutras épocas, mas também não foram todos os que viveram glamours. Portanto, o ator está muito preparado para cozer o seu figurino, caso haja um rasgão, nós colocamos os elementos de cenário em cena, fazemos de contra-regra muitas vezes, quando não há dinheiro para haver contra-regragem, somos nós próprios no decorrer do espetáculo que mudamos o cenário ou os adereços, nós somos um bocadinho bichinhos de fazer um bocadinho tudo e eu acho que o início, na verdade, deve ser assim para toda a gente, porque eu acho que o ator, para estar em palco e sentir a luz, como se diz, ele tem que saber de onde é que provém essa luz, que luz é essa, como é que é montada essa luz. Esta coisa de respeitar os colegas, acho que passa também por passarmos um bocadinho por todos os lados e perceber o trabalho de cada um. O que eu acho é que nós fazemos um bocadinho de tudo, não porque gostemos, mas porque é necessidade, porque não há orçamento para implicar num espetáculo todas as profissões. Eu nunca tive a sorte de ter a costureirinha no teatro. Nunca. E tenho imensa pena, porque se formos a ver bem, o facto de já não haver as costureiras nos teatros, ou em todos os teatros ou em todas as produções, faz com que haja um grau de desemprego dessas pessoas que trabalhavam acima de tudo com o teatro. Foram desaparecendo algumas profissões, não foram? Foram desaparecendo, sim, foram desaparecendo. A direção de cena, só temos direção de cena quando vamos para palcos como o CCB, o Teatro Nacional Dona Maria, o São Luís e
pronto, basicamente teatros municipais ou nacionais, não é? Ou de fundações privadas, mas a direção de cena num teatro comum ou de baixo orçamento, por exemplo, não existe. Somos nós que temos que tomar conta da nossa entrada em cena. Eu, quando penso nestas questões, só penso respeitante ao problema que é se disto advir um desemprego. Uhum. E acho mesmo que temos que repensar uma quantidade de questões, porque eu até acredito que haja profissões que hoje já não façam sentido, mas há profissões que ainda fazem sentido e que não trabalham na cultura porque não há lugar para elas, não há orçamento para elas, elas são vistas como um extra. Não só essas profissões, como também eu trabalho na acessibilidade, eu faço audiodescrição e a acessibilidade ainda é vista como um extra, ainda se usa um orçamento extra para incluir as pessoas com deficiência na assistência plena dos espetáculos. Portanto, há muitas questões neste momento no que diz respeito às artes e à cultura que têm mesmo de ser revistas. Isto é mesmo uma questão de planeamento, isto é estrutural. Anaísa, já lá iremos. Deixa-me só perguntar-te uma coisa, porque à medida que estavas a falar, eu sei que tu fizeste a tua formação profissional no Chapitão e também fizeste um mestrado na Escola Superior de Teatro e Cinema, mas antes disso, onde é que nasceu essa vontade, esse desejo de teatro? Olha, eu há uns anos encontrei o meu livro da segunda classe. E nesse livro da segunda classe está uma visita do teatro à escola e pediram-nos para fazer um desenho. E eu desenhei a porta e pedi à minha professora para escrever onde eles se vestem. Foi o que eu desenhei da ida ao teatro. Portanto, eu acredito que tenha sido nessa magia da proximidade dos atores connosco, nessa turma, em que eles vieram ter connosco assim, em personagem, nem foi preciso nós irmos ao teatro, mais tarde depois íamos nós. Lembras-te o que é que era? Não, só me lembro da porta onde eles se vestem. Eu acho que fiquei focada na magia que acontecia no local onde a pessoa deixa de ser a pessoa e passa a ser a personagem. E é das primeiras memórias que eu tenho. Portanto, eu acho que foi aí que se deu um clique qualquer de querer desvendar o por detrás daquilo que é a apresentação pública do personagem. Mas depois tiveste que esclarecer um pouco mais essa vontade, não é? Até junto dos teus pais, da tua família. Sim, não foi bem com a família. Eu tive sorte de ter professores de língua portuguesa e de línguas estrangeiras que perceberam antes de eu ter percebido. Eu no 9º ano tive uma professora de francês que me disse: Anaísa, faz-me um favor e vai estudar teatro. Disse: que disparate, eu não gosto nada disso, eu sou muito tímida, falar à frente das pessoas, não quero. Ela: não, Anaísa, faz-me um favor e vai estudar teatro. E passado muitos anos eu voltei a estar com ela e disse: olha, eu fiz-lhe o favor, fui estudar teatro e sou atriz. E ela ficou tão feliz, porque eu acho mesmo que foram os professores ao longo dos anos que perceberam que eu tinha aqui uma vontade de expressar as problemáticas, não através da minha pessoa, mas através de outros caracteres, personagens, personalidades, porque também, na verdade, é quase um ato de cobardia, não é? Nós precisamos dos personagens para falar sobre o que está mal no mundo. Não sei se é só um ato de cobardia ou se o público também nos dá mais valor e pensa mais estas questões quando são passadas através da cultura e não de um programa ou de uma entrevista. Mas o meu percurso passa acima de tudo pelos professores. Os grandes mestres que eu tenho na minha vida são os professores. E depois foi a escola, não é? O Chapitão.
Foi a escola. Eu já percebi que o Chapitão te influenciou de alguma forma, até porque tu já ensinaste, ao bocadinho perguntei-te o que é que era isso do teatro aéreo que vi no teu currículo, portanto, mas vejo que isso é uma linha de trabalho que é explorada na formação do Chapitão, não é? Sim, o Chapitão acaba por fazer com que os seus alunos pensem um bocadinho mais à frente, não é? Porque Portugal às vezes ainda é um bocadinho pequenino em algumas disciplinas artísticas, mas tanto o Chapitão como a Escola Superior de Teatro e Cinema acredito que por causa dos professores nos obrigam a pensar um bocadinho mais à frente. Eu no Chapitão não tive a experiência dos aéreos, eu estudei com o Bruno Schiappa, estudei mesmo teatro com o método Stanislavski, mas eu sempre vi a parede escalada, os aéreos, e sempre fiquei bem, que sorte que eles têm, porque permitem-se estar com os pés no ar, deve ser maravilhoso. E depois, anos mais tarde, já fazia teatro profissional, um encenador pediu-me para eu ficar, para a minha personagem ficar 99% do tempo sentada numa cadeira junto à teia, a muitos metros acima, e eu, tá bem, bora lá, eu fico lá. E de repente, muito próximo da estreia, ele diz-me assim, mas depois vais ter que vir fazer uma cena ao palco, portanto tens de descer. E eu pergunto-lhe, ok, tudo bem, mas como é que eu vou descer? Ele, não, vais ter um contra-regra. E eu, não, eu quero aprender a descer. E na altura tive a sorte de ter cá os Intrépida Troupe em Lisboa e disse ao meu encenador, olha, posso faltar a 2 ensaios e eu vou aprender a subir e a descer com os Intrépida? Ele, claro. Eu, pronto, ok. Então fui, era só para isso, mas fiquei fascinada e a partir daí comecei um pensamento de desbloquear esta questão circense dos aparelhos. Então, quando fui fazer mestrado, falei com o meu orientador, com o Pessoa, e disse-lhe, olha, eu gostava de fazer Strindberg, mas no ar. Strindberg é um autor que é muito humano e ao mesmo tempo é muito pessimista. Ele falou muito sobre as questões da humanidade, do ser humano, os pensamentos mais profundos. E eu, como ele é tão pesado, eu queria lhe dar a leveza através dos aparelhos aéreos e mostrar que é possível haver teatro aéreo, sem ser circo. Olha, tu viste o sonho da cornucópia no CCB, não? Sim. É por aí, também passa por mostrar aos programadores que não precisamos de rotular as coisas somente como dança, teatro, circo, ópera, balé. Se há coisa que se pode misturar e que se deve misturar, são todas as áreas artísticas. Então o espetáculo Sonho passou por isso, eu misturei um romance, que é o diário do Strindberg, com o espetáculo Sonho, e misturei o teatro com os aparelhos aéreos, sendo que do elenco só 2 pessoas faziam em simultâneo teatro e aéreos. Todos os restantes elementos tiveram que aprender a manusear, a subir, a descer, a tornar seus os aparelhos. Então foi um projeto importante, não foi abraçado pelos programadores em Portugal, acredito que tenha sido cedo demais. As próprias equipas técnicas em Portugal ainda têm muito receio por causa de estarmos a trabalhar com pesos dinâmicos. Há umas que estão um bocadinho mais à frente e que já sabem do que é que estamos a falar, mas depois há outras salas e programadores e equipas que têm receio de ligar as coisas porque os aparelhos estão nas varas de iluminação, mas ainda assim foi importante, pelo menos eu tive a oportunidade de fazer o projeto em mestrado, então acabei por ter a oportunidade de pensar mais, refletir mais e colocar em prática. Mas agora vou ter a oportunidade de se calhar voltar a fazer isso. Estou à espera, sim. Estou à espera. Daqui a 1, 2 semanas já saberei se vai acontecer. Que estás assim à beira de saber alguma coisa nova que vais fazer, hein? Sim, estou à beira de desbloquear esta quarentena, sim. É sempre assim a vida do ator, não é? Entre
entre a ansiedade do próximo papel e, às vezes, até a angústia da paragem, Sim, neste a caso foi uma angústia, paragem forçada. eu acho que a angústia faz parte. É normal todas as pessoas pensarem porque é que eu faço isto, porque é que eu continuo a fazer isto, é por mim, é pelos outros, é para quem, o que é que eu quero dizer, o que é que eu não quero dizer, consigo fazer só coisas que me deem prazer, tenho que conciliar com outras coisas que talvez não me deem tanto prazer, mas que me sustentem. Todas as Tu tens nossas... feito também, Anaísa, desculpa-me interromper, tu tens feito também alguma televisão, pelo que eu percebi do teu currículo, tens trabalhado bastante em novelas Não tanto quanto gostaria. e, Não tanto quanto gostaria, mas eu sou apaixonada por fazer ficção, eu sou apaixonada pelo platô, pelas equipas, quase por me esquecer que estão ali 20 pessoas e estar sozinha com a minha contracena. É um exercício muito, muito interessante. Eu sempre defendi que, agora falando mais do ator, eu acho que o ator deve procurar fazer tudo. Eu não sou a favor de eu sou um ator de teatro, ou sou um ator de televisão, ou sou só ator de cinema. Não, eu acho que esses discursos é um bocadinho balelas, é quase ter medo. já estão um bocado ultrapassados, não estão neste momento, Não, acho que não. não estão. Não. Mas eu percebo, atenção, há muitos preconceitos que vêm até da nossa classe e muitos dos meus colegas se calhar vão odiar que eu diga isto publicamente, mas eu não tenho qualquer tipo de problema em dizê-lo. Eu acho que todos nós somos preconceituosos a dada altura, mesmo nas escolas às vezes esse preconceito é-nos incutido. Houve uma altura que, por exemplo, se nós estivéssemos a começar a estudar ainda e fizéssemos novelas, os nossos professores de teatro demoviam-nos dessa ideia, porque há quase quem faz teatro Estás a tem... falar aonde? Na escola? Estou a Estás a falar falar aonde? Que escola? em várias, isso acontece em várias. Eu acho que às vezes vem de uma frustração e outras vezes vem de dar uma primazia ao teatro ao invés de dar aquilo que é ser ator. O ator deve experimentar fazer tudo e deve ter a oportunidade de fazer tudo. Há uns anos perguntavam-me, gostas mais de televisão ou de teatro? Eu confesso que há uns anos dizia que gostava mais de teatro, porque a verdade é que tinha feito mais teatro, portanto para mim era mais cómodo, apesar de nunca ser cómodo, porque estamos ali um bocadinho sem rede, mas era quase a minha casa. Hoje que já tive a oportunidade de fazer várias coisas, eu não tenho nenhuma preferência. As minhas preferências acabam por ser a forma como eu vou dar a volta à personagem. Não me interessa se é em televisão, se é em cinema, se é em teatro, não me interessa, porque cada um de nós deve se adaptar depois à forma de trabalho em cada uma das áreas. Mas eu acho que todos os atores devem fazer tudo e não há atores de teatro ou atores de cinema ou atores de televisão, há atores. Ponto. Olha, havia uma outra divisão há muitos anos também que havia muito frequentemente, que era atores de teatro para público adulto e atores para o jovem teatro, para o teatro da infância e juventude. Eu verifiquei que tu começaste por fazer muito teatro para os públicos mais jovens e tem a ver um bocado com aquela questão inicial, que é como é que é o feedback, como é que é a resposta desse público mais novo quando faz um espetáculo, não é? Esse público não tem filtros. Esse público, ao segundo, diz-nos a viva voz e sem filtros se está a gostar ou não e se estamos a ser verdadeiros ou não. Não há filtros. Eu acho o público mais difícil, o público ali da idade da infância e da pré-adolescência é o público mais difícil, porque como ainda não foi muito filtrado pela sociedade, ele é honesto,
Portanto, se está a acreditar, está a acreditar. Se não está a acreditar, ele diz na hora que não está a acreditar. O meu primeiro espetáculo eu fazia de João. Tive o cuidado de esconder o máximo possível o meu peito e numa das sessões eu tive um menino que me veio dizer: tu não és o João, tu quanto muito és a Joana. E é maravilhoso, é maravilhoso. E não há nem certo nem errado, é mesmo perceber o que é que eles nos querem dizer com isto e refletir sobre. Eu acho que quem quem dá aulas de expressão artística nas escolas ou quem faz teatro para a infância nas escolas, que é um processo muito complicado, é muito difícil, não há cá bastidores, não há cá uma boa cadeira para se maquilhar, não há sequer uma boa casa de banho. Nós maquilhamos, investimos no buraquinho que nos dão e muitas das vezes é a casa de banho dos bebés em que para nos maquilhar ou para escovar os dentes temos que estar ajoelhados. Mas depois o que fica disso é um desenho de uma criança sobre uma porta que vai levá-la ao teatro. Exatamente, exatamente. E não só, não nos podemos esquecer que quem faz teatro para a infância é a primeira via para o nosso público daqui a uns anos. Porque eles agora são crianças, mas daqui a uns anos vão ser público, vão decidir o que é que querem ver. A qualidade, eles vão perceber o que é que eles gostam de ver, o que é que eles não gostam de ver, o que é que para eles é verdadeiro e o que é que para eles não faz sentido. Portanto, eu acho de uma responsabilidade enorme. Sinto-me muito nervosa sempre que faço teatro para a infância, mesmo. Sinto que tenho ali, eu acho que deve ser a mesma responsabilidade de ser mãe. Eu não sou mãe, portanto eu não sei, que responsabilidade é essa, mas eu sinto a responsabilidade das palavras e da forma como eu as digo. Não é às vezes é se a palavra vai ser bem entendida, se nós vamos despoltar ali demasiada violência ou se vamos perceber que a criança é empática ou não. Então, para mim, é das coisas mais difíceis e é das que me dá mais nervos é fazer teatro para as crianças. Anaísa, vamos agora fazer um corte brutal, como também foi o corte brutal da pandemia, do estado pandémico, e vamos então agora a este momento em que tudo isso que tu estás a falar passou a ser um sonho impossível, uma realidade interditada e que nem público, nem atores, nem teatro. E agora? Como é que foi isso? Como é que foi? Tu estavas a trabalhar na altura em que foi decretado o estado de pandemia. O que é que interrompeu? O que é que na tua vida interrompeu essa declaração? Tudo. Interrompeu tudo. No dia 10 de março eu recebi telefonemas em Cadadupa a cancelar todas as audiodescrições que eu tinha marcadas até dezembro e a cancelar todos os espetáculos que eu tinha marcados até junho. Portanto, no dia 10 de março eu tive que carregar a bateria do meu telemóvel 2 vezes e cada telefonema era pior que o anterior. Eu acabei o dia a chorar, sentei-me no sofá, olhei para a minha agenda que ainda não tinha quase nada escrito, não é? Porque janeiro e fevereiro são meses complicados para nós e de repente eu dei por mim a pensar, ok, eu não vou conseguir sobreviver, eu não vou conseguir alimentar-me, pagar a casa, pagar a água, a luz. No primeiro momento senti-me um bocadinho heroína, não é? Porque nos pediram para vir para casa como forma de salvar o outro. Portanto, ok, quero fazer parte disto. Ao início, passado 2 semanas, eu ainda acreditei que houvessem medidas rápidas para nos ajudarem, porque eu acreditava que as faturas da água e da luz, as faturas fixas, já nem digo internet e televisão, mas eu acreditava que água, luz, gás iam ser desculpadas, portanto nos iam dar 1 mês, 2 meses em que essa faturação não nos ia ser contabilizada. Fui tonta. Percebi que nada ia acontecer.
percebi rapidamente que o meu caso era um caso muito específico e que não ia ter apoio absolutamente nenhum. Porquê? Porquê? Porque eu sou atriz e passo recibos verdes há 21 anos, mas há 4 que tenho uma empresa unipessoal por onde faturo a audiodescrição, porque a audiodescrição nós trabalhamos em equipa e no primeiro ano em que eu trabalhei como audiodescritora em equipa, eu cometi o grave erro de passar o recibo verde e dividir o montante pelas várias pessoas que trabalham no projeto e pronto, nesse ano o IRS foi uma pedra no meu caminho. Então, as várias instituições com quem eu trabalho pediram de facto para que a solução seria uma empresa unipessoal e a verdade é que o governo com os sócios gerentes das unipessoais demorou 3 meses até encontrar uma forma de apoiar, sendo que esse apoio na verdade ainda não chegou. Estamos em final de junho, estamos a 29 de junho. Ou seja, de não vai março... chegar com retroativos, não vai chegar com retroativos, portanto, sorte. Como é que sobreviveste até aqui? Sorte. Eu tinha estado a gravar novela até fevereiro, tinha estado a fazer na Corda Bamba, que a maior parte das pessoas não sabe, mas quando se é elenco adicional não se recebe aquilo tudo que os protagonistas recebem, mas se a personagem for crescendo, nós vamos tendo mais possibilidades de gravar mais dias. E eu ainda tinha dinheiro de lado, porque há 21 anos que eu não faço férias, eu não gasto dinheiro com aquilo que a maior parte do cidadão gasta, porque esta de facto é a nossa vida, nós temos de estar preparados para ter dinheiro de lado para os meses em que não há trabalhos. Então eu tive a sorte de em abril conseguir viver com aquilo que me restava do fevereiro da novela que eu tinha feito. Pronto, e a partir daí estou a esmifrar ao máximo, a verdade é essa, tenho sido muito regrada, há coisas que deixam de o ir beber um café, mesmo agora que já se pode, fora de casa já não se vai, não é? Tudo conta, eu não compro passe, eu não tenho carro, portanto eu uso transportes públicos diariamente, não o faço, mesmo agora que estou num período de ensaios, dividimos o carro com as restantes pessoas que eu estou a ensaiar e pronto, fazemos uma vaquinha. É uma economia de sobrevivência, não é? É uma economia de sobrevivência. Isto é claro que também, muitos anos depois, já se tem mestrados disto, não é? Mas... até doutoramento. Exato. Mas a questão aqui é, não é a mesma coisa, porque uma coisa é, quando nós num ano normal sabemos que janeiro e fevereiro são meses fracos, e sabemos que em dezembro temos que trabalhar tudo aquilo que há para trabalhar, porque é um bom mês, e juntamos para janeiro e fevereiro. Só que neste momento não se trata disso, nós na verdade desde março que já estamos em saldo negativo e vamos estar, quando pudermos trabalhar, a correr atrás sempre de uma coisa que ficou por viver, de gastos que aconteceram, porque não houve como escapar, há gastos que não dá para escapar, não é? E sorte que houve e há muita solidariedade por parte dos colegas, portanto comida é daquelas coisas que não tem faltado. Não tem faltado como? Não tem faltado porque... Eu sei que há várias iniciativas de solidariedade, não é? Eu também vou ter algumas pessoas... A GDA dá um cartão para podermos ir às compras. É? Sim, tem um valor, entregam-nos um cartão aos que são contemplados e acredito que tenham sido quase todos contemplados porque eles estão a fazer isso desde abril. Portanto, nós a cada mês enviamos um e-mail para perceber se queremos concorrer outra vez. Eu concorri em
maio e concorri agora em junho, e eles até já abriram para julho. Eu tenho concorrido intercaladamente, também porque acredito que temos que dar oportunidade àqueles que ainda não conseguiram. Mas, por exemplo, nós temos a GDA, a nós dá-nos um cartão com 200 € para ir às compras aos supermercados do continente. Ok? E é com isso que eu me tenho estado a alimentar. Mas, por exemplo, o Palco 13 tem o cabaz, distribui cabazes de alimentos por várias zonas, Lisboa, Porto, Faro, e acho que até já foi também este mês contemplada a zona da Madeira, se não estou em erro. A União Audiovisual também tem vindo a fazer cabazes de alimentos para as famílias dos técnicos. Portanto, nós, entre nós, vamos nos chafando no que diz respeito à comida, mas eu quando falam muito nisto, a minha pergunta seguinte é, ok, tudo bem, mas como é que se paga a conta da luz? Porque nós obrigatoriamente ficámos em casa. Mandaram-nos lavar as mãos muitas vezes ao dia, portanto, obrigatoriamente, a roupa é mais vezes lavada, as mãos também são mais vezes lavadas, portanto, nós estamos a gastar mais água e as despesas da água não nos foram perdoadas. E não falo do setor da cultura, falo do cidadão, de todos os que foram enviados para casa. Portanto, não temos vivido tempos de sobrevivência que eu, se pertencesse ao governo, eu estaria profundamente envergonhada, porque deixar pessoas que são contribuintes e que continuam durante este tempo a pagar segurança social e que muitos de nós vamos pagar agora em final de junho IRS, sem nenhum apoio, eu sentir-me-ia profundamente envergonhada. Eu não acho justo olharem para nós como os artistas, nós somos contribuintes, eu contribuo há 21 anos. Portanto, não tem sido. Eu acho mesmo... Anaísa, tu fizeste parte de um grupo de pessoas que se manifestou publicamente numa vigília das artes. Eu estou a falar de como é que se designava a iniciativa. Vigília, Cultura e Artes. Foi ainda numa altura em que estávamos no estado de emergência, não eram permitidos ajuntamentos mais de 10 pessoas. Mas nós já estávamos há 2 meses sem qualquer tipo de resposta e sem qualquer tipo de apoio. Já havia pessoas que tinham sido desalojadas, porque sim, aconteceu e continua a acontecer, apesar da lei neste momento não permitir isso, e havia pessoas que já estavam... Tens conhecimento de situações dessas, é? Sim, tenho conhecimento de 3 pessoas muito próximas de mim, sim. Portanto, havia a necessidade de, cumprindo as normas de segurança de uma forma muito inteligente, vamos para a rua, e vamos para a rua não só em Lisboa, vamos para a rua em Portugal. Então foi feito um open call a uma equipa que quisesse organizar isto em Lisboa e depois um open call para que acontecessem os vários núcleos espalhados pelo país. E no mesmo dia, das 9 às 19, estivemos em 17 cidades formais, mais 5 que se juntaram à última hora de forma informal. Portanto, nós estivemos de norte a sul e ilhas. E acho que isso mostrou perfeitamente que, para além de sermos profissionais do setor da cultura, somos cidadãos e somos inteligentes ao ponto de sabermos uma forma segura de nos manifestarmos. Era uma manifestação por turnos. Havia 10 cartazes devidamente higienizados, nós tínhamos uma equipa da área da saúde que nos deu um proforme todo para cumprir e tínhamos uma equipa da área jurídica que também estava sob aviso caso acontecesse alguma coisa para nos proteger. E pronto, e aconteceu. Saíram muitas pessoas à rua. Acho que a adesão foi muito grande porque se tratava de um grupo informal em que
em primeira instância nós nem divulgávamos as nossas profissões, na maior parte das vezes as pessoas nem nos conheciam, não vinha de um sindicato ou não vinha de um grupo ligado a um partido, não vinha de Foi uma coisa espontânea entre vocês, uma coisa não foi? espontânea, sim, em que o objetivo era dar 30 minutos a 10 pessoas por turno para, em silêncio, mostrarem que exigimos o respeito que nos deveria ser devido, não é? E foi muito impactante e foi muito importante. Acho que foi um pontapé de saída para uma quantidade de coisas que está a acontecer e muitas já estavam a acontecer na altura. O SENA já estava a tentar entrar em diálogo com o Ministério da Cultura, a plateia, criou-se o grupo da ação cooperativista, criaram-se outros grupos como a Anuartis, bem, vários, a rede, criaram-se É imensos. sobre isso que eu te queria perguntar uma coisa, Anaísa. Esse tempo, que foi um tempo de sofrimento, de paragem, de tudo isso que tu acabaste de descrever tão bem, mas esse tempo em termos de união das pessoas significou alguma coisa para ti? Viste aí alguma coisa que possa daí advir alguma coisa nova ou importante para o desenvolvimento de uma percepção comum sobre a situação da cultura e da arte em Portugal? Eu adoraria responder que sim, e não sei se tem a ver com o facto de... Gostávamos todos de responder que sim, não achas? Sim, eu acho mesmo que enquanto os vários grupos não deixarem de lado a conversa do somos artistas, não haverão grandes mudanças. Eu acho que a maior luta, tudo bem que é um setor que tem questões laborais diferentes de outros setores, mas há questões que não têm a ver sequer com o setor da cultura. A questão da contratação, por exemplo, e os recibos verdes, que já não deveriam ser sequer um assunto porque são ilegais, não é uma questão do setor da cultura. Há inúmeras profissões, nomeadamente os advogados, os arquitetos, por exemplo, que têm estes mesmos problemas que nós temos. Depois, eu acho que há aqui muitas questões quase de ego, não é? Isto até há que ter muito cuidado com a forma como se fala disto, mas eu acho que se não aproveitarmos esta altura para deixar de lado os atritos e os egos, de facto nós não vamos chegar a lado nenhum, mesmo. Então... E da parte do poder, tu achas que ele vai olhar para este movimento todo e vai aprender alguma coisa? Eu acho que a vontade política neste preciso momento é zero. O que eu sinto é que este governo é muito inteligente e que parece que está sempre um passo à frente, de modo a nos deitar areia para os olhos e por um determinado período nos calar. Isto é o que eu sinto e eu estou muito atenta neste preciso momento. E muitos de nós até temos muitas informações privilegiadas e acho que quase todas as pessoas dos vários grupos formais e informais que estão a trabalhar nas melhorias do setor da cultura devem sentir o mesmo. A vontade política é zero. Existiu uma tentativa e um início de diálogo no passado mês de maio, mas a verdade é que as coisas são tão a conta-gotas. Vejamos, a grande medida para nos calar foi dizerem mas os teatros vão abrir em junho, trabalhem. Isto para quê? Ponto número 1, não temos mais dinheiro para vos dar, mesmo que não tenhamos nunca dado. Neste momento, se os teatros abrirem, nós não temos dinheiro para vocês. Ponto número 2, estão-se a queixar porque os teatros estão abertos, porque é que não vão trabalhar? Então, foi quase, e é interessante, porque eu acho que eles fazem estes depoimentos e estas decisões quase também para enganar a opinião pública e reverter o jogo.
Porque houve uma altura que até a opinião pública estava a falar dos artistas, entre aspas, como se nós fôssemos uns chatos que estamos sempre a queixar das coisas. Lá está, eu acho que é a mesma parcela da população que acha que a nossa vida são boás e purpurinas, sinceramente. Mas a verdade é que o nosso governo tem vindo a mostrar ações que quem está fora do setor e vê, pensa assim, bem, mas de facto, porque é que eles estão a queixar? Abriram os teatros, porque é que eles não vão trabalhar? Porque os teatros não abriram. Os teatros não abriram e não vão abrir antes de setembro. São poucos os que estão abertos neste preciso momento. E não nos podemos esquecer que a maior parte dos teatros já tinha a programação feita. Então agora quando abrirem, seja em junho, seja em setembro, eles nunca vão programar coisas novas. Eles vão estar a correr atrás de uma programação que ficou por fazer em março. Portanto, durante um ano, a maior parte do setor da cultura vai estar a correr atrás de uma coisa que não vai acontecer. E isto é, as pessoas têm mesmo que entender isto. E não há teatros para toda a gente, e não há novelas para toda a gente, não há cinema para toda a gente. Portugal nem produz na Netflix e na HBO, portanto não há produções para ingressar e para toda a gente do setor cultural trabalhar, não há. Mas o Ministério da Cultura anunciou há pouco tempo um conjunto de medidas também de emergência de dinheiro para uma situação de emergência. Sim, foi a semana passada, ainda não saiu nada sobre isso, certo? Mas já anunciaram, não, o anúncio já não... anunciaram, mas não há nenhum formulário ainda, para além dos concursos que eles acham que são apoios, mas nenhum apoio de sobrevivência é um concurso, desculpem, mas mesmo esse fundo de emergência que eles falam... E esses apoios ainda não foram dados também, pois não? Esses apoios ainda nem chegaram. Já foram dados. Não foram dados, quem os ganhou ainda não assinou os contratos, ainda não sabe quando é que o dinheiro chega, ainda não sabe onde é que poderão fazer esses projetos, porque não se trata de dinheiro para comer, trata-se de dinheiro para fazer projetos, não sabe quando. Gente, tu que estás ligado ao meio, é gente que come todos os dias, que tem que comer todos os dias, ou dado o seu estatuto de ficção, não comem todos os dias? Eu acho que eles olham para nós como personagens, e os personagens de facto, bem, nas novelas comem bem, no teatro por norma nem se come, não é? Que é para não estragar muito, é tudo cenografado. Eu acho que eles olham para nós como se nós fôssemos personagens e se não fôssemos pessoas. Mas até esse fundo de emergência é interessante, eu estava a ler sobre ele e, por exemplo, não vai contemplar quem fechou a atividade nos últimos 2 meses. Só que a verdade é que muitos de nós, eu incluindo, tivemos de fechar atividade nos últimos 2 meses, porque no meu caso, por exemplo, eu para chegar a uma resposta de se como sócia-gerente teria apoio, eu tive que fechar a atividade. Porque seja, em cada... eu que trato disto, é a minha contabilista. Parece que lançam um alçapão, é isso? Claro, eles são muito inteligentes, eles lançam as medidas de uma forma, isto é quase um arco-íris, não é? O vai ficar tudo bem, eles continuam nesse arco-íris do vai ficar tudo bem. E a verdade é que quando nós vemos a dar as entrevistas e a anunciar estas medidas, eu própria acredito que desta vez é uma medida que nos vai privilegiar e que nos vai safar desta sobrevivência desonesta e desumana que estamos a viver. Mas a verdade é que depois quando vamos ler as entrelinhas todas, aquilo não é mais do que deitar areia para os olhos, não chega a toda a gente. Esses apoios que o Ministério da Cultura lançou nos últimos tempos, na verdade nem contempla técnicos, nem contempla, quer dizer... O setor da cultura não são os artistas são uma percentagem muito mínima que sim, que pode pensar em projetos, mas quer dizer, como é que um aderecista vai fazer um concurso, pensar num projeto? Mas é que eles não sabem quem nós somos, não sabem, não querem saber, fingem muito bem que querem saber e que estão abertos ao diálogo,
Mas verdadeiramente não querem saber e sinceramente eu acho que a nossa única salvação neste momento é de facto começarmos a trabalhar, tanto é que eu passei a minha quarentena a pensar em projetos. Não foi mais nada, eu pensei em projetos, eu desenvolvi projetos, uns para as internets, para uma plataforma que até as pessoas podiam fazer o pagamento do bilhete, outro a pensar já, ok, se calhar quando começarmos tem que ser teatro ao ar livre, portanto vamos pensar num espetáculo de teatro ao ar livre, porque eu não confio neste governo, bem, mas eu não confio neste momento em nenhum político, eu acho que não há vontade política, nós somos muitos, nós somos, segundo dizem, 83 mil, eu acho que somos mais, sinceramente, mas somos muitos, e não se dá dinheiro a um setor que foi para casa de livre e espontânea vontade, se o dinheiro foi usado para o novo banco, se o dinheiro vai ser usado para a TAP. Eles querem a TAP, querem o novo banco, eles querem o turismo. Há coisas que estão a acontecer que sinceramente, eu digo isto há muitos anos. Eu gostaria imenso que os nossos governantes e até os deputados, acredito que um ou dois o façam, mas acho que a maioria não o faz, andassem em transportes públicos, saíssem dos seus gabinetes com ar-condicionado, deixassem de ter os seus motoristas à porta e vivessem como um comum cidadão, seja em que cidade for, e vejam os problemas que estão a acontecer neste preciso momento. Há bares no bairro Alto, por exemplo, que estão a entrar em falência porque durante esta época não foi permitida a mudança de CAI. Portanto, eles nem podem abrir para vender comida, que seria uma vertente de negócio que poderia salvar alguns bares. Portanto, para além da questão do setor da cultura, e atenção, eu falo dos bares porque sabemos que a maior parte da malta da cultura acaba por ter uma atividade também nos bares e nos restaurantes como forma de adquirir um rendimento extra. Muitas das vezes, na verdade, é o principal rendimento, não é o segundo. Mas há este conhecimento. Então, sinceramente, eu acho que neste momento a única coisa que eles devem ter tido vontade política para fazer é salvar a TAP e salvar o novo banco, porque há muitos profissionais que neste momento estão com graves problemas financeiros mesmo, e como não há fiscalização e como Anaísa, não há investimento, é assim. Anaísa, estamos há 54 minutos a falar um com o outro, foi um prazer. Sorry. Foi um prazer ter-te aqui. Foste a estreia em direto destas conversas do E Agora, o que fazer na cultura e nas artes. E pronto, eu gostava muito de desejar que grandes palcos e todo o sucesso. Obrigada e muito sucesso para estas conversas. É preciso haver conversas e obrigada pela oportunidade. Obrigado, Anaísa. Obrigada.